Olá, pessoal! Subsídio dos agentes políticos é tema bastante complexo, certo? E quando se trata da fixação do subsídio dos vereadores, então, nem se fale. Por quê? Porque na Constituição Federal não há instrumento normativo especificado. A Constituição Federal, ela diz que o subsídio dos vereadores será fixado por ato da Câmara Municipal. Ok, mas que ato é esse? Deve ser lei? Pode ser resolução? É obrigatório decreto legislativo? Qual é o instrumento normativo, né? A Câmara Municipal deve usar, já que a Constituição Federal foi omissa nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha nos dispositivos que tratam desse assunto? Observe que no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, diz que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Veja que a Constituição não fala qual é o instrumento normativo que deverá ser utilizado. Aí, pessoal, aqui no material do TCM, eu trouxe alguns julgados do STF que diz que não precisa ser lei em sentido formal, que pode ser resolução. Veja, os subsídios dos vereadores podem ser fixados por resolução. Nesse outro julgado, o STF diz que não cabe a lei fixar subsídio dos vereadores. A Câmara fixará por resolução. Eu também trouxe uma explicação aqui muito interessante do professor Roberto Wagner Lima Nogueira. Ele é colunista do Jus.com e para ele a Câmara também pode se valer de decreto legislativo para poder fixar. No Manual de Remuneração dos Agentes Políticos do TCSP, diz que a resolução é a espécie legislativa apropriada, admitindo-se a lei se assim estiver previsto na lei orgânica do município. E aí, na lei orgânica do município, que é o que nos importa, está lá previsto: compete à Câmara Municipal fixar por lei de sua iniciativa o subsídio dos vereadores. O problema, pessoal, é que na prática a Câmara Municipal de São Paulo, ela utiliza resoluções. Pois é, na lei fala uma coisa e na prática acontece outra. Eu mandei um e-mail lá para eles, né, perguntando que tipo de interpretação nós podemos dar, porque nós estudamos para concurso público, né? E é um assunto que cai muito em prova. E assim que a Câmara responder no meu e-mail, eu coloco lá na plataforma de estudos de vocês e falo lá também no Instagram qual foi o desenrolar desta novela. Agora nós vamos passar pela tabelinha, aproveitar essa oportunidade para fazer uma revisão geral. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma revisão rápida para o vídeo não ficar longo e chato. Eu dividi essa tabela em 3 partes, tá? E nós vamos analisar cada parte dela, porque assim é de extrema importância para quem está prestando prova que cai esse tema. Vamos começar analisando o subsídio do presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Ele é fixado pelo Congresso Nacional por decreto legislativo e não depende de sanção presidencial. Mais para frente vocês vão entender por que eu deixei essa figurinha aqui e dei um destaque especial nela. Isso já foi cobrado em prova, tá? O subsídio dos deputados federais e senadores que compõem o Poder Legislativo Federal, ele também é fixado pelo Congresso Nacional, também por decreto legislativo. E o interessante notar, pessoal, eles devem ser idênticos, tá? O Congresso Nacional, ele não pode fixar um subsídio diferente para os deputados federais e senadores. Isso está disposto na Constituição Federal. O subsídio dos deputados estaduais, que compõem o Poder Legislativo Estadual, ele é fixado por lei estadual de iniciativa da Assembleia Legislativa. E a gente tem uma porcentagem aqui, que é na razão de no máximo 75% do estabelecido em espécie para os deputados federais, tá? Isso não configura vinculação, pessoal. Toma muito cuidado porque isso já caiu em prova antes. Subsídio do governador, vice-governador e secretários de Estado também é fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. O subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais que compõem o Poder Executivo Municipal, ele é fixado por lei municipal, de iniciativa da Câmara Municipal. E aqui existe também um limite a ser observado, que é 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Agora, a pérola da história, que são os vereadores.
eles compõem o Poder Legislativo Municipal, é fixado por ato das respectivas câmaras municipais em cada legislatura para o subsequente. A Constituição prevê dessa forma, mas como nós vimos, pode ser por resolução, por decreto legislativo, não se exige lei, mas pode ser por lei. A Constituição Federal, pessoal, estabelece os limites em razão do número de habitantes, não é em razão do número de eleitores. Toma muito cuidado para não fazer confusão com esse pequeno detalhe. Na Constituição Federal, os dispositivos pedem para observar outros dispositivos, então eu deixei tudo especificadinho aqui para vocês entenderem quais são essas observâncias, tá? Pessoal, em relação a essas observâncias, eu vou chamar atenção aqui para o artigo 37, inciso 10 da Constituição, que fala sobre a revisão geral anual, tá? A revisão geral anual, ela deve ser observada na fixação do subsídio de todos os agentes políticos. E eu trouxe um resuminho aqui no material de vocês, por quê? Porque isso já foi cobrado em prova, isso despenca em prova. E assim, o ponto mais importante sobre a revisão geral anual está nesta linha aqui que eu estou destacando para vocês agora. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização. Isso aqui já caiu muito em prova. É uma decisão do Supremo, tá? Então eu acho que vocês devem anotar isso, porque a probabilidade de cair de novo é muito grande. Agora estamos na parte final da nossa tabelinha esquematizada. Pessoal, aqui no subsídio do presidente, vice-presidente e ministro dos estados, nós vimos que o Congresso Nacional fixará por decreto legislativo, certo? E não precisa de sanção presidencial. Ocorre que o mesmo Congresso Nacional também é competente para fixar o subsídio dos ministros do STF. E nesse caso é necessária a sanção presidencial. Por isso que eu acreditei importante destacar aquela figurinha, tá bom? Porque eu já vi questões de prova alegando que o Congresso Nacional, para a fixação do subsídio do presidente, vice-presidente e ministro do Estado, depende de sanção presidencial. Em relação à fixação do subsídio dos vereadores, também se deve observar critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. E a VUNESP tem cobrado incorretamente que se deve observar os critérios estabelecidos na Constituição Estadual. Isso tá errado, tá? E existe, pessoal, uma justificativa para fazer essa confusão. Vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos aí, que o examinador se vale para criar essa casca de banana específica. O examinador, ele faz uma confusão entre o artigo 29 e o seu inciso 6º. Né? O artigo 29, ele fala da regência dos municípios, né? Que os municípios reger-se-á por lei orgânica, atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição e na Constituição do respectivo Estado. Ocorre que no inciso 6 fala que deve-se observar os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica, gente. Eu acho que o examinador olhou isso e falou: eu vou derrubar muita gente, e consegue, viu? Porque o índice de erro dessas questões que envolvem esses dois dispositivos que se conflitam por conta dessa pequena peculiaridade, ele consegue criar uma casca de banana muito bacana, que derruba muita gente, mas não você, né? Porque você já está precavido aí por conta desse nosso material especial. Agora vamos voltar para nossa tabelinha? Então, para fechar nossa tabelinha, nós temos aqui que os deputados estaduais, eles não entram no esquema do teto facultativo. Aí eu chamo a sua atenção para dar uma lidinha nesse parágrafo 12 do artigo 37, que é o mesmo caso dos vereadores, tá? Eles também não entram no esquema do teto facultativo. E aqui, né, nesse rodapé da tabela, nós temos um resumo geral dos pontos principais da tabela como um todo. Subsídio do presidente, vice-presidente e ministros de Estado é por decreto legislativo do Congresso Nacional, não precisa de sanção presidencial. O subsídio dos deputados federais e senadores é por decreto legislativo do Congresso Nacional, não precisa de sanção presidencial. Dos deputados estaduais é lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. O subsídio do governador, vice-governador e secretários de Estado é fixado por lei estadual de iniciativa da Assembleia Legislativa. O subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais é fixado por lei municipal de iniciativa da Câmara Municipal. E em relação ao subsídio dos vereadores, será por ato das respectivas câmaras municipais. Isso é previsão constitucional, pode ser por resolução ou decreto legislativo
não exige lei. A lei orgânica municipal fala que lei de sua iniciativa fixará o subsídio dos vereadores, mas na prática eles usam resolução. Mandei um e-mail lá para eles e estou aguardando a resposta sobre isso. Assim que eles me responderem o e-mail, eu aviso para vocês lá no Instagram. Quem ainda não acompanha, a gente acompanhe. O endereço tá aí, tá aparecendo aí para vocês no rodapé desse vídeo. Para você que vai prestar o concurso do TCM, não deixe de investir nesse material. Como vocês puderam ver, é um material que faz toda a diferença, porque é um verdadeiro economizador de tempo, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no suporte do WhatsApp. Eu desejo a vocês um excelente dia, bons estudos e até o próximo vídeo.